Olá a todos, eu sou a professora Suliane Alves. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do programa BIMCC na rede, aqui com o professor Genison Johnny. E aí no primeiro episódio nós dialogamos sobre aspectos gerais da BIMCC. E neste episódio nós vamos falar sobre a estruturação da BIMCC, como ela está relacionada com a Lei de Diretrizes e Bases sobre os itinerários formativos e o Plano Nacional do Livro Didático. E aí aproveitamos a oportunidade para pedir que aqueles que ainda não se inscreveram no canal se inscrevam e deixem o seu like. Johnny, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio. E para iniciar o nosso diálogo, fala para nós, como foi que se deu então a estruturação da BIMCC? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão nos assistindo ao segundo episódio do BIMCC na rede. É sempre um prazer estar aqui, poder falar para vocês, para a gente poder discutir um pouco, debater um pouco sobre esse documento tão importante que é a Base Nacional Comum Curricular, e a gente segue então falando sobre os aspectos gerais, porque são muitas coisas para falar. Bom, a base está estruturada de modo a explicitar as competências que devem ser desenvolvidas ao longo de toda a educação básica e em cada etapa de escolaridade, nas 3 etapas aí no ensino fundamental, que é o infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E como expressa os direitos de aprendizagem e desenvolvimento de todos os estudantes, assim. Aí eu volto a explicar novamente essa questão dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que tem a ver com habilidades e competências, Aquilo que eu expliquei na primeira parte, lá no nosso primeiro episódio, em que eu falei que a aprendizagens, direitos de aprendizagem e desenvolvimento equivale a competências e habilidades. E aí nós temos então a educação básica, nós temos as competências gerais de educação básica, que são aquelas 10 competências que também eu falei lá na nosso primeiro episódio, na nossa primeira parte. E aí então nós temos as 3 etapas: educação infantil, ensino médio e o ensino fundamental e o ensino médio. E a educação infantil, ela é subdividida em direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então a gente não tem aí áreas de conhecimento, por exemplo, a gente tem apenas os direitos de aprendizagem e conhecimento, que seriam essas habilidades, trazidas para as crianças. E aí essas habilidades, elas são, distribuídas em campos de experiências. Então a gente vai ter essa divisão na educação infantil, campos de experiência, que é exatamente a ideia de que a criança ainda está descobrindo o mundo, e a criança descobre o mundo através mesmo da experimentação, É muito ligado essa questão também da corporificação, da criança, de fato está experimentando as sensações, as representações, enfim. E aí a gente tem essa divisão em 3 níveis, digamos assim, na educação infantil, que aí a gente tem os bebês, as crianças pequenas, e as crianças de determinada idade. Então eles fazem essa divisão. E aí nesses 3 níveis vão ser trazidos aí objetos de conhecimento e desenvolvimento, que são os conteúdos, os processos, os conceitos que as crianças, por exemplo, devem aprender. Aí nós avançamos um pouco, aí nós vamos para o ensino fundamental. Nós temos aí o ensino fundamental, já começa a aparecer áreas do conhecimento. Então nós temos a área de linguagens, a área de matemática, a área de ciências, a área de ciências humanas
E nós temos religião também, né? Então nós temos 5 áreas, digamos assim, no fundamental. E aí essas áreas de conhecimentos, elas vão ter competências específicas, né, para cada área. E além disso, elas também vão ter componentes curriculares. O que são componentes curriculares? São as disciplinas, digamos assim. Então, se a gente vai, por exemplo, para a área de linguagens, a gente vai ter, por exemplo, língua portuguesa, artes e educação física. Nós vamos ter aí no fundamental, nos anos iniciais. São esses componentes curriculares que fazem parte da área de linguagens. E quando a gente avança para o fundamental, a etapa final, né, os anos finais, nós temos, além dessas, da língua portuguesa, da arte e da educação física, a gente tem também o inglês. Então, esses são os componentes curriculares que fazem parte, né, da área de linguagens. É um exemplo, tá? E esses componentes curriculares têm competências e habilidades também específicas, cada um desses componentes. E aí a gente, como eu falei para vocês, né, nós temos essa divisão também, né, do ensino fundamental, que é os anos iniciais e os anos finais. E aí, para além dessa divisão, nós vamos ter unidades temáticas, vamos ter objetos de conhecimento relacionados a essas unidades temáticas, e nós vamos ter as habilidades. E as habilidades expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos estudantes nos diferentes contextos escolares, nas diferentes etapas, tá? Então, nós temos essa divisão no fundamental. Já no ensino médio, qual é a estrutura? A gente tem a área de conhecimento, as áreas, né, na verdade, são 4 áreas. A gente tem linguagens, a gente tem ciências da natureza, a gente tem matemática e a gente tem as ciências humanas, mas a gente tem uma que a gente pode chamar de 5ª área, que seria a parte técnica, mas não é exatamente uma área de conhecimento, ela entra mais na parte dos itinerários formativos que eu vou explicar mais adiante. Mas são 4 áreas, são as 4 áreas, tá? E aí no médio a gente tem competências específicas da área. Aí, diferente do fundamental, no ensino médio você já percebe que não tem componentes curriculares específicos, não se define componentes curriculares específicos, né? Então, embora a gente perceba que existe, mas eles não fazem essa divisão de essa habilidade é específica desse componente, essa habilidade é específica daquele. Não. Por exemplo, são habilidades específicas da área de humanas, são habilidades específicas da área de ciências da natureza, tá? A exceção é língua portuguesa e matemática. Matemática porque é uma área por si só, né? E língua portuguesa porque tem as suas habilidades específicas, né? Porque como é a língua que a gente, né, que é a língua oficial do Brasil e etc, para essas questões, a gente precisa ter uma especificidade maior com relação à língua portuguesa nesse sentido. E aí a gente tem essas habilidades, tá? Então a divisão, a estrutura, né, é mais ou menos assim. Aí a gente tem um exemplo para ficar mais fácil de entender, por exemplo, no fundamental, tá? Como eu falei para vocês, no ensino médio, vocês vão, se a gente puder, eu não sei se vai ser mostrado, mas se vocês tiverem a oportunidade depois de ler a base, né? Vocês vão ver que no ensino médio não vai trazer essa parte dos objetos de conhecimento, né? Ele não traz, só traz a área, as competências da área e as habilidades da área, né? Alguns componentes curriculares, sim, a gente vai ter algo que se assemelha a essas unidades temáticas. Então, vamos para o exemplo, né? Então, nós temos aí a área ciências. Qual a série? 1º ano do ensino fundamental. Então, a gente tem a unidade temática vida e evolução. Então, é a unidade temática. A gente está afunilando aí a área de ciências. Tá,
que da área de ciências? Vida e evolução. Mas o que, de fato, o que dentro dessa temática, que é bastante ampla, que vai ser estudado, né? Qual vai ser o objeto de conhecimento? Corpo humano, por exemplo, tá? Mas corpo humano ainda assim é muito amplo, né? Qual a habilidade que eu quero que o meu aluno desenvolva, meu estudante desenvolva, em relação a esse objeto de conhecimento corpo humano? Aí a gente tem aí, por exemplo, a habilidade EF01C102, né? Que é esse código alfanumérico, que vai tratar de quê? Localizar, nomear e representar graficamente, por meio, né, de desenhos, partes do corpo humano e explicar suas funções. Então, essa habilidade específica, dentro relacionado a esse objeto de conhecimento que é o corpo humano, que faz parte dessa unidade temática maior, que é vidas e evolução, que está dentro do escopo, né, teórico aí das ciências da natureza, por exemplo. Essas habilidades, elas vão aparecer sempre acompanhadas de um código alfanumérico, né? Para que esses códigos alfanuméricos, né? É por uma questão mais de economia linguística mesmo. Se torna mais fácil se referir a eles do que ter que escrever toda a redação das habilidades, né? Como vocês viram, que eu li agora o exemplo da habilidade anterior, do ensino fundamental, né? Era uma redação bastante longa: localizar, mapear, representar graficamente, tal. Então, assim, é uma redação muito longa. Então, para facilitar, principalmente assim, na hora do planejamento, na hora em que a escola for montar o seu currículo, né, o programa anual da disciplina, ou da área, o professor for construir seu plano de aula, ele vai simplesmente colocar o código, né? Ele não vai perder tempo escrevendo texto da habilidade, mas apenas o código que representa essa habilidade. Então, é mais para uma questão de economia linguística mesmo. Então, eu trouxe um exemplo de um código alfanumérico do ensino médio, tá? Então, a gente tem aqui essas duas primeiras letras, significa a etapa escolar. Então, no caso aqui, é ensino médio. Esses algarismos que vem logo depois, né, da identificação da etapa, significa a série, né? As séries ou a série que aquela habilidade ela é específica. Nesse caso aqui do ensino médio, a gente sempre vai ver o número 13. O que significa? Significa que essa habilidade ela pode ser trabalhada em qualquer ano, né, do ensino médio. Pode ser trabalhado no primeiro, pode ser trabalhado no segundo, pode ser trabalhado no terceiro. Ou seja, é uma habilidade que vai ser trabalhada, não importa em qual série ela vai ser trabalhada, o importante é que ela seja trabalhada, tá? Aqui, esse LGG, por exemplo, significa a área de conhecimento. Então, no caso aqui é linguagens, tá? E os últimos números, que vem depois desse número, aliás, dessa sigla que identifica a área, esses últimos números significam a competência e a habilidade. No caso, a gente tem 103, né? Aqui significa que é a primeira habilidade, esse 1 é a primeira habilidade da competência 3. Então, esses dois últimos, que é 03, significa competência 3. Então, a gente pode ler de trás para frente, que eu acho que fica mais fácil de entender. Então, eu estou me referindo à competência 3, à habilidade 1 da competência 3, da área de linguagens, que pode ser trabalhada em qualquer uma das séries do ensino médio. É essa a leitura que a gente faz, tá? Então, é isso. Nesse diálogo, então, Johnny, o que é que a BNCC destaca para o ensino fundamental e o ensino médio? Então, Suiane, a BNCC ela destaca bastante coisas assim com relação tanto ao ensino médio quanto ao fundamental, né? E aí eu sempre falo do ensino médio primeiro pela questão
de eu atuar, né, no ensino médio. Mas, com relação ao fundamental, o que a BNCC, em relação, né, como você perguntou, a esses aspectos gerais, o que a BNCC ela prioriza, né? Então, ela fala muito da importância do desenvolvimento da alfabetização, né? Principalmente relacionado aos anos iniciais. Então, o foco muito grande da BNCC, não diria foco, mas diria que há uma preocupação bastante forte com relação a essa questão da alfabetização, de fortalecer, desenvolver, de consolidar, né, já ali nos anos iniciais, a alfabetização. No caso, a alfabetização aí no sentido mais restrito mesmo da palavra, do conceito, que é do ler e escrever, né? O do ler convencionalmente, né, que é o texto escrito, e o escrever também convencionalmente, né, que é o escrever, que é o texto escrito, né? Não se fala em produção de texto necessariamente. E aí ela fala, então, dessa consolidação das aprendizagens anteriores, né, da criança ali, que veio daquele mundo das experienciações, né, é difícil falar essa palavra, sempre me enrolo, dos experimentos, né, das experiências. Então, a criança, ela consolidar essas aprendizagens da etapa anterior e ampliar as práticas de linguagem, né? Então, por isso que é muito importante esse desenvolvimento, focar nesse desenvolvimento da apropriação da linguagem, né? Tanto da ampliação dessa linguagem oral, como também essa apropriação da escrita, né, alfabética. E também uma preocupação muito importante que a BNCC traz com relação a essa etapa é evitar a ruptura, porque a gente sabe que o ensino fundamental ele é marcado também por algumas rupturas, né? Então a gente tem aí aquela fase em que o estudante está acostumado normalmente com apenas um professor, que é na etapa inicial, né, do fundamental, que aí eu tenho basicamente um professor polivalente, que ele dá aula de matemática, dá aula de português, dá aula de ciências, etc. E aí, quando ele passa para a sexta série, ou em algumas escolas a partir da quinta, né, eles começam a ter agora professores para cada disciplina, eles passam a ter mais de um professor. É o momento também que eles estão também se descobrindo enquanto pessoas, né, porque também passa por transições do próprio corpo, né, da questão fisiológica, biológica. Enfim, então são muitas rupturas que acompanham o estudante do ensino fundamental, e é muito importante, então, evitar essa ruptura de forma tão brusca, né, nos estudantes. Então, é algo que a BNCC ela coloca que eu achei bastante interessante. E aí, nos anos finais, o que se espera, né, é que o desafio maior é complexificar, então, essas aprendizagens anteriores, ou seja, já começar esse trabalho de complexificação, e também já fortalecer a autonomia, né? Não significa que o aluno já vai se tornar um estudante autônomo já nos anos finais, não é isso a ideia. A ideia é começar a trabalhar já essa questão da autonomia dos estudantes a partir já dos anos finais, né? Já também se pensar, colocar ali a sementinha do projeto de vida, o que eu quero para meu futuro, né? Quais são os projetos, assim, o que eu espero, o que eu quero para minha vida, tanto pessoal quanto profissional, já começar a pensar nessas questões. Então, mas assim, tanto a autonomia como o projeto de vida serão bem mais intensificados lá no ensino médio. Mas a BNCC já coloca que os anos finais do ensino fundamental já é para começar a se desenvolver, o aluno já desenvolver, ou incentivar pelo menos o desenvolvimento dessas questões também no estudante lá das etapas do ensino
do ensino fundamental nos anos finais, tá? E com relação ao ensino médio, o que a BNCC ela coloca, né? Que o ensino médio vem, né, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, que é as descendentes de 2011, vem com uma pegada mais de inclusão social, né? Ampliar as condições de inclusão social, ao possibilitar o acesso à ciência, à tecnologia, à cultura e ao trabalho. Então, a BNCC ela entende que existe essa desigualdade, né? A gente percebe, a gente entende que existe essa desigualdade. A gente entende que existem, na verdade, o jovem. A gente tem adolescentes, tem jovens, tem adultos que fazem parte dessa etapa do ensino médio, então é um público bastante diversificado. A gente tem adultos, inclusive, já de idades bem avançadas, se a gente pensar nos EJAs, né? Então, a gente tem um público muito diversificado aí no ensino médio, não que o fundamental não seja, mas no médio é muito mais acentuada essas culturas juvenis, né? E aí existe também essa perspectiva do futuro, da questão das condições de existência, das desigualdades, enfim. Então a base ela destaca muito esse papel importante do ensino médio de tentar diminuir essas problemáticas, nessas desigualdades, principalmente. E aí, como eu falei para vocês, né, as diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, elas destacam, então, esses pontos que já devem ser começados a ser trabalhados lá no fundamental nos anos finais, que é a questão das juventudes, né? Porque, como eu falei para vocês, é um público marcado não por um grupo heterogêneo, mas composto por múltiplas culturas juvenis. Então, são várias juventudes que a gente tem, não é a juventude. São várias juventudes, então a gente tem grupos muito heterogêneos dentro do próprio ensino médio. A gente tem aqueles dos K-pops, a gente tem aqueles jovens mais, os geeks, a gente tem os nerds, enfim, a gente tem várias culturas e vários grupos, inclusive sociais e urbanos também, inseridos aí. Então a escola ela deve se organizar para acolher essas diversidades, né? E garantir os estudantes o fato deles serem protagonistas do seu próprio processo de escolarização, que entra a questão da autonomia, e a autonomia nesse sentido também, né, de estarem atentos, né, de participarem cada vez mais do processo de aprendizagem deles mesmos, né, mas também a autonomia enquanto pessoa, né, enquanto ser, não só enquanto estudante, e assegurar uma formação que permita a esse estudante definir seu projeto de vida. Então, a base, né, a parte do ensino médio, ela vai destacar muito isso. São as juventudes, a diversidade que a gente tem aí de grupos e a heterogeneidade que compõe esses jovens, né, que fazem parte do ensino médio. A gente tem a questão do protagonismo, né, da autonomia, desenvolver essa autonomia desse estudante. E a gente tem a questão do projeto de vida, que entendendo que a partir do momento em que o estudante ele projeta o seu futuro, ele tende a se dedicar mais ao seu estudo, às suas... inclusive, ele se identifica mais com a escola, porque a escola está possibilitando as definições, no caso, está se alinhando às suas afinidades, às suas perspectivas. Então, isso torna, de uma certa forma, o ensino médio mais atrativo para o aluno. Johnny, e a BNCC em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases, como é que se dá a formação, então, dos nossos educandos? Bom, Suiane, respondendo essa sua pergunta, que é bastante pertinente, né? A base, ela faz uma releitura, digamos assim, daqueles 3 pilares da LDB. Quais são esses 3 pilares, né? A LDB, ela diz que o objetivo do ensino médio é formar o aluno
para os estudos posteriores, né, para o mercado de trabalho e para o exercício da cidadania. Então, a base, ela faz uma releitura desses 3 pilares, e aí ela coloca, então, 4 pontos. Então, para a base, os objetivos, as finalidades, digamos assim, do ensino médio, estão relacionados a esses 4 pontos, que o primeiro seria a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos, né? Que entram nessa questão dos estudos posteriores, né? Que é colocado lá na LDB. E aí, dentro desse ponto, a gente tem aí várias questões que a BNCC coloca, como favorecer e atribuir sentido às aprendizagens, garantir o protagonismo, valorizar o conhecimento que o aluno tem, a capacidade que ele tem de confiar, né, dar a eles essa confiança deles mesmos, essa autoconfiança, né, na sua capacidade de aprender, promover uma aprendizagem colaborativa, enfim, e estimular o enfrentamento dos desafios, né, da comunidade, ou seja, do mundo, da região, enfim, de onde ele vive. Então, o primeiro ponto seria essa consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos. O outro ponto seria, qual seria essa outra finalidade? É a preparação básica para o trabalho e para a cidadania. Então, aí a gente tem, a base, ela faz essa releitura, juntando esses dois pilares, né, que é a preparação para o mundo de trabalho e para o exercício da cidadania. E aí, nesse conjunto, né, de pontos aí de finalidade, a gente, no conjunto dessa finalidade, nós temos aí garantir a contextualização dos conhecimentos, viabilizar o acesso desses estudantes às bases científicas, tecnológicas, às produções, às formas de produção, né, de trabalho. Também a questão de promover o empreendedorismo, e é muito importante a gente destacar aqui essa ideia de empreendedorismo na BNCC. Não significa que a BNCC está querendo que todo mundo seja um empreendedor no sentido do senso comum que a gente conhece, que é aquela pessoa que abre um negócio, né? Negócio em relação à questão econômica, né, da economia. Não é nesse sentido que a BNCC fala de empreendedorismo. Quando a BNCC fala em empreender, ela está falando no sentido de fazer a coisa acontecer. Qualquer coisa. Ou seja, eu ter a capacidade de planejar, de idealizar algo, planejar algo e fazer esse algo acontecer de fato. Fazer a coisa, né, de fato, se concretizar. Então, é isso que a BNCC entende por empreendedorismo. Empreender nesse sentido, né? Então, eu posso, digamos que o meu projeto de vida é ser um pesquisador, é ser um cientista. Então, para isso, eu preciso, né, passar no Enem, no vestibular, entrar numa universidade, participar dos grupos de pesquisa, sei lá, ter a oportunidade de uma bolsa de iniciação científica, depois de terminar a graduação, entrar no curso de especialização, entrar no mestrado, entrar no doutorado. Então, isso eu estou empreendendo esse meu sonho de ser um pesquisador, por exemplo. Então, a BNCC ela entende nesse sentido de empreender, tá? E também dá o suporte, né, a esses jovens, no sentido de que eles possam fazer ter essa postura empreendedora, né, mas sempre de forma responsável, de forma ética, enfim. E aí a gente tem um terceiro ponto, que é o aprimoramento do educando como pessoa humana, que aí entra também naquela questão do pilar lá do exercício da cidadania, mas é um exercício da cidadania não apenas no sentido que a LDB traz, que é muito mais de direitos e deveres, mas não só isso, mas é ser cidadão também no sentido de de saber conviver no mundo, né? De saber, de entender
que a sociedade é formada por pessoas que pertencem a grupos distintos, é promover o diálogo, o entendimento e a solução não violenta de conflitos, é combater estereótipos, combater discriminação de qualquer natureza, né? É valorizar a participação política e social, tanto de si mesmo quanto dos outros, cuidar de si e cuidar dos outros, né? Ou seja, é entender melhor o seu corpo, os seus sentimentos, as suas emoções e também as suas relações interpessoais e contribuir para projetos pessoais e coletivos baseados na liberdade, na justiça, né, social, na solidariedade, na cooperação e na sustentabilidade. Então, tem a ver com o exercício da cidadania, mas não no sentido restrito dos direitos e deveres, mas também de ser um cidadão ético e compromissado, né, com a sociedade, né, nesse sentido. E o quarto ponto, que é a compreensão dos fundamentos científicos, tecnológicos dos processos produtivos, né? Apropriar-se, né, das linguagens científicas, da linguagem tecnológica digital, desenvolver a capacidade de continuar aprendendo e aprimorando seus conhecimentos, né? Compreender, não só compreender os conceitos e as teorias, mas do campo científico, né? Mas também saber utilizar esses conceitos e essas teorias, tá? Então, é nesse sentido. Então, são esses as finalidades, digamos assim, do ensino médio que a BNCC coloca a partir daqueles 3 pilares lá da LDB. Johnny, e em relação à estrutura curricular e os itinerários formativos, como eles estão organizados na Base Nacional Comum Curricular? Então, os itinerários formativos, eles podem ser definidos como estruturas, né? Como se fossem estruturas que vão aprofundar, né, conhecimentos nas áreas, né, naquelas 4 áreas ou na área de formação técnica, né? Então, eles podem ser estruturados com foco em uma área do conhecimento, em uma única área, ou na formação técnica e profissional, ou também eles podem mobilizar competências e habilidades de diferentes áreas, compondo o que a gente chama de itinerários integrados. Então, dependendo da realidade da escola, né, das condições da escola, a escola ela pode ofertar itinerário para as 4 áreas, por exemplo. Mas, de repente, a minha escola é uma escola pequena, eu não tenho condições de ofertar 4 itinerários, eu só tenho condições de ofertar 2. Então, eu posso ofertar 2 integrados, eu posso ofertar um itinerário que é linguagens e matemática, por exemplo, linguagens e ciências humanas, e um outro itinerário que seria matemática e ciências da natureza, por exemplo, tá? Que é o bem comum, né, de se unir. Mas também pode ser itinerários integrados de áreas que não costumam ser muito colocadas juntas, né? Que é exatamente para também dar essa quebra, né? Então, eu posso juntar linguagens com ciências da natureza, matemática com ciências humanas, enfim. A escola pode fazer esses arranjos. O importante é que o estudante tenha pelo menos 2 opções, porque ele tem que escolher uma. A escola não pode ofertar só um itinerário, porque se a escola oferta um itinerário, ela não está dando a oportunidade para o estudante escolher. Então, tem sempre que dar a oportunidade para o estudante escolher. Então, para que ele escolha, é preciso ter no mínimo 2, tá? E aí, esses itinerários formativos, eles devem ser organizados em torno de um ou mais dos seguintes eixos estruturantes: investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Então, de alguma forma, cada itinerário formativo deve ser estruturado, né, deve ser organizado
de modo a contemplar um desses eixos. O importante é, se possível, contemplar os 4, tá? E aí a gente tem várias especificações, né? Então, investigação científica, a gente tem vários eixos, né? Digamos assim, vários pontos que podem ser trabalhados aí, que é conceitos fundantes das ciências, investigação, que é o pensar e fazer científico, né? E aí a gente tem, por exemplo, nos processos criativos, que a gente tem o pensar e o fazer criativo, soluções inovadoras, aprofundar conhecimentos, por exemplo, de arte, mídias, ciências aplicadas, enfim, pensar e fazer criativo, processos, construção de, por exemplo, uma disciplina de artes, né, de música, em que os alunos, no final da disciplina, produzem um musical, ou produzem uma apresentação artística. Isso é um processo criativo, né? Mediação e intervenção sociocultural, né? Aplicar habilidades, soluções para a comunidade, pensar na vida dos seres humanos e do planeta, enfim. E o empreendedorismo, né? Que é o quarto ponto, que é como eu falei para vocês já, né, que eu antecipei, empreendedorismo não no sentido de empreender economicamente falando, né, atividade econômica, negócio, né, uma empresa, não é nesse sentido, tá? É no sentido de empreender, de fazer a coisa acontecer, seja uma ideia, seja uma peça de teatro, seja de repente um negócio, eu quero abrir um negócio, ótimo, você vai empreender. Mas eu quero montar uma peça de teatro na minha comunidade. Isso, e quando você realiza, você empreendeu uma ideia. É nesse sentido, tá? De empreender. E aí esses itinerários formativos, além de contemplar esses eixos, existem várias possibilidades de unidades curriculares. Eles podem ser estruturados, né, através de diversas unidades curriculares. E aí, o que são unidades curriculares? Podem ser laboratórios, pode ser oficinas, clubes, pode ser observatórios, incubadoras, núcleos de criação artística, um grupo de estudo, pode ser um grupo de pesquisa, uma empresa júnior, né? E existem várias possibilidades de unidades curriculares. Então, quando você tem, por exemplo, na área de linguagens, você tem um laboratório de redação, você tem uma unidade curricular da área de linguagens. Quando você tem oficinas de fanzine ou uma oficina de origami, você tem uma unidade curricular ligada a artes, por exemplo. Quando você tem um clube de dança, um clube de música, um clube de futebol, um clube de balé, quando os alunos se organizam dessa forma, quando a escola oferta isso, ela está ofertando uma unidade curricular da área de linguagens, por exemplo. E assim por diante, tá? Então, existem várias possibilidades. Então, é muito interessante porque dá essa ideia mesmo de flexibilidade e dá essa ideia de coisas mais atrativas, né? Porque aí os alunos eles vão poder, por exemplo, se organizar em clubes, que é uma realidade que a gente já tem nas escolas de tempo integral aqui no estado do Ceará, né? Em que os estudantes eles se organizam em clube, então a gente tem clube de dança, clube de teatro, e eles fazem peças, então eles estão, só que nesse novo ensino médio não será algo assim aleatório, né? Vai ser dentro daquela área, daquele itinerário que ele escolheu e vai obviamente atender, digamos assim, a uma demanda, ou essas escolhas, essas unidades, elas vão possibilitar a construção de uma trilha, né, de um percurso aí formativo para esses estudantes, né? Vai ter uma certa lógica, uma certa
um certo encadeamento nesse sentido, tá? Johnny, e para finalizarmos, como se dá então o diálogo entre a BNCC e o Plano Nacional do Livro Didático? Bom, Suiane, então, obviamente, né, o Plano Nacional do Livro Didático ele vai sofrer aí algumas mudanças por conta da BNCC e da nova estrutura, né, do ensino médio. Então, nós temos basicamente agora 5 objetos, né? Então, passa a ter 5 objetos. O primeiro objeto são obras de transição, exatamente para que os professores e os estudantes possam se familiarizar com essa perspectiva do trabalho interdisciplinar que a BNCC e o novo ensino médio traz, né? E a própria a parte do projeto de vida, que é um tópico bastante focado na base, principalmente do ensino médio. Então, a gente tem aí obras de projetos integradores e obras sobre projeto de vida que vão compor esse primeiro objeto. Depois nós temos o objeto 2, e aí esse objeto 2, que é o que normalmente a gente tem, que são os livros do aluno, os livros didáticos do aluno, do professor. A diferença é que essas obras, né, passam a ser por área do conhecimento, né? E aí são 6 volumes. Essas obras elas serão divididas, fragmentadas, não se sabe ainda, mas são obras específicas, né, das áreas, e aí a gente chama a atenção para o fato de que língua portuguesa tem um material específico, já que língua portuguesa traz habilidades específicas da área, né, do componente. O objeto 3 são as obras de formação continuada, que é muito importante, né, principalmente nessa mudança que a BNCC traz, e nessa mudança que a gente está vendo aí com o novo ensino médio. É muito importante que se invista na formação continuada do professor e do gestor, para que ele possa até cumprir junto com toda a comunidade escolar essas exigências da base, né? E objeto 4, que são os recursos educacionais digitais, que também é um reflexo muito importante da base, porque a gente tem uma competência, das 10 competências gerais básicas que a gente viu, nós temos uma específica para o desenvolvimento da competência digital, né, do conhecimento digital, da questão da tecnologia, que é muito importante no século XXI, né, esse século marcado pelas tecnologias de comunicação e informação, né, pelas TDICs. Então, é muito importante. Então, a BNCC traz o objeto 4, esses recursos educacionais digitais que vão auxiliar o professor a desenvolver, a inserir com mais propriedade esses recursos tecnológicos nas aulas, né? Isso vai ser muito bacana. E o objeto 5, que são as obras literárias. E é muito importante também porque, assim, muita gente fala que a BNCC, ela tirou a literatura. Ela não tirou a literatura. Pelo contrário, a BNCC, como a gente... ou como a gente pode até depois discutir isso melhor quando a gente for falar do componente de língua portuguesa, a BNCC, ela recoloca a obra literária, o texto literário, como centro da aula de literatura, né? Muitas vezes a gente deixou de lado o texto literário, a gente passava adaptações, a gente passava filmes no lugar da obra, a gente falava sobre a biografia do autor, a gente falava sobre o movimento, mas o texto literário em si perdia muitas vezes a centralidade da aula, né? E a BNCC propõe exatamente o contrário, que o texto é que seja o ponto de partida para o letramento literário. Então, a BNCC, o PNLD traz então essa visão de obras literárias também que os professores vão poder escolher e são rotativas, né, mudança a cada 4 anos. Os alunos vão poder, vai poder passar de série para série, né? Então os professores, principalmente de língua portuguesa, de linguagens, né,
vão ter aí mais um suporte para trabalhar, expandir os letramentos dos seus alunos, porque dessa vez as obras literárias vão vir e aí vai vir uma quantidade expressiva das mesmas obras, e isso vai fazer com que os professores possam trabalhar, com obras específicas com uma grande quantidade, um maior número de alunos. Então, eu acho que essas mudanças do PNLD, elas refletem sim essas mudanças também na base e também na estrutura do novo ensino médio. Então, a gente só tem a ganhar mesmo com essas mudanças, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha participação e até a próxima. Gratidão, Johnny, pela bela apresentação, onde você nos trouxe a oportunidade de dialogar sobre o Plano Nacional do Livro Didático, sobre os componentes curriculares e os itinerários formativos, de como é que se dá a BNCC em relação à Lei de Diretrizes e Bases. Então, fica aqui a nossa gratidão. E aí eu trago o nosso Paulo Freire, quando ele afirma que não é no silêncio que os homens se fazem, mas no trabalho, na palavra e na ação reflexão. A alegria do trabalho em parceria se dá através do ato de se compartilhar falas, presenças e experiências. Gratidão a todos e até o nosso próximo episódio com o programa BNCC na Rede.